Aqui no Beira-Rio, pela Sul-Americana, o Internacional ficou no empate com a equipe do Guairenha do Paraguai. E não só o resultado ruim para a tabela da Copa Sul-Americana, o ambiente se torna praticamente insustentável para Alexander Medina e para alguns jogadores em especial. Aqui a gente fala tudo sobre as atuações individuais, que teve muita vaia e pressão do torcedor, com protestos depois do apito final, no Diário do Inter KTO. Quinta-feira, 14 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Eu tô no Beira-Rio ainda, um pouco sem voz, é verdade, porque o dia ele foi bem pesado, principalmente do ponto de vista do ambiente do Internacional, após o empate pelo placar de 1-1 com a equipe do Guairenha. O resumo do jogo, ele é mais uma vez o roteiro que o Internacional vem apresentando ao longo de toda a temporada. O Medina, ele fez uma alteração no time que começou jogando, não em termos de peças, porque ele escalou exatamente os 11 jogadores que a gente estava projetando, mas em termos de movimentação. Carlos de Pena foi um lateral esquerdo, Lisiero jogou como um volante, e dessa maneira o Inter tentou pressionar o adversário, mas esbarrou na falta de criatividade, esbarrou na falta de efetividade do meio para frente, principalmente no primeiro tempo. O Inter teve 80% de posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu produzir, não conseguiu atacar, não conseguiu finalizar contra o gol do 9 de outubro. Na melhor das chances, o Tyson pega um rebote de fora da área, bate, o Maurício desvia dela no meio do caminho e o goleiro faz uma grande defesa. Um primeiro tempo onde o Edenilson até se mexeu bastante e foi importante durante a partida, mas ainda na primeira etapa, na segunda etapa, ele tem uma lesão que preocupa bastante daqui pra frente, um choque no joelho que complica a situação dele para os próximos jogos. A gente tem que ficar de olho nessa situação no Edenilson. No primeiro tempo, o Inter sem criar, e que levou o gol, através de um buraco defensivo que foi criado no time do Internacional, às costas do Bruno Mendes e do Bustos. Na única chegada mais efetiva do 9 de outubro, um lançamento longo onde o atacante tocou na saída do goleiro Daniel para abrir o placar e aí sim transformar o Beira-Rio em uma grande panela de pressão. Não houve um grande público aqui no Beira-Rio, foram 11 mil torcedores que estiveram no estádio, mas já no primeiro tempo, antes de levar o primeiro gol, o sentimento era de vaia, o sentimento ele era de pressão, em especial para alguns jogadores, e tudo isso evidentemente piorou a partir do gol do Guairenha na primeira etapa. O mais cobrado definitivamente foi o Wesley Moraes, jogador do qual a torcida perdeu absolutamente a paciência, principalmente no intervalo. Cada bola que o Wesley Moraes não ia, cada bola que ele perdia dividida, cada passe que ele errava, a torcida ficava enlouquecida. E esse ambiente de pressão entrou em campo. O Edenilson, sempre muito vaiado. O Mercado pegava a bola, era vaiado também. Toda tentativa do Inter de saída de bola com passes sem efetividade resultava em vaia e resultava em um ambiente de ainda mais pressão para os jogadores, e assim se encerrou a primeira etapa. Os jogadores indo para o vestiário sendo xingados, sendo vaiados, com o Beira-Rio caindo sobre a cabeça deles. Na segunda etapa, todo mundo esperava que o Medina mudasse alguma coisa no intervalo em termos de peças. Ele não mudou. Ele voltou exatamente com o mesmo time. E só faz a primeira alteração depois da lesão do Edenilson e coloca o Caio Vidal com o Maurício por dentro. Bom, aí no segundo tempo, o Inter começa com o adversário tendo a vantagem, se recuando, o Inter começa a apertar e pressionar o Guairenha. Wesley Moraes sobe um pouco de produção na segunda etapa. O Inter começa a encontrar nele a referência para o pivô e ele organiza algumas jogadas para a finalização do Lisiero, para a finalização do Tyson, para a finalização do próprio Caio Vidal. Várias assistências ele deu que acabaram não resultando em gol. E o Inter sim, até teve um volume ofensivo na segunda etapa, que não resultou em absolutamente nada. Quando tudo parecia perdido, o Beira-Rio uma panela de pressão, o Inter errando gols inacreditáveis, a bola não entrava, o Tyson teve um chute do De Pena, que fez uma boa partida, no meu entendimento, ele chutou cruzado, o goleiro defendeu e a bola bateu no joelho do Tyson na frente do gol e foi se encaminhando para fora. Eu lembrei muito durante a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes da fala do Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol, de que uma vitória contra o Guairenha seria necessária para tirar a nhaca. A nhaca ela não foi tirada. O Inter segue com uma nuvem negra ao seu redor e sobre si. E essa nuvem negra ela vem atrapalhando
atrapalhando muito e potencializando a má atuação no time. No segundo tempo, o Inter fez uma partida correta, o Inter amassou o adversário, criou chances, mas as coisas não conseguiam andar. E aí, de maneira despretensiosa, o Tyson vai dar um passe para o Alexandre Alemão, a bola desvia no zagueiro do Guairenha e encobre o goleiro adversário, dando o empate para o Internacional. Depois do empate se tentou uma pressão ineficaz. O Inter não conseguiu sequer criar grandes oportunidades quando o jogo estava em 1-1. E acabou o jogo com um empate que deixa o Inter em terceiro no grupo da Copa Sul-Americana e que desponta o Independiente de Medellín como o líder, que é o próximo adversário exatamente do Internacional em Medellín. Agora eu pulo para o segundo capítulo da partida, que é exatamente a pressão da torcida. E o ambiente que a gente viu no Beira-Rio de esgotamento de paciência. A paz acabou. Não havia paz já antes, já havia um ambiente pesado. Mas agora o clima está muito perto do insustentável. Para alguns jogadores, em especial para o técnico Alexandre Medina e inclusive para o presidente Alessandro Barcelos, que a todo momento foi xingado das arquibancadas e com pedidos de saída, pede para sair Barcelos, o Medina do mesmo tom, alguns jogadores em especial, como eu citei, Wesley Moraes e Edenilson. E aí eu faço os relatos do pós-jogo. Assim que o árbitro ele apitou, eu fiz o deslocamento da cabine de imprensa para a sala de imprensa. E no meio do caminho já alguns torcedores se aglomeravam no pátio, no portão 1, embaixo. E de cima eu pude observar todo o início de movimentação destes torcedores. Cerca de 100 torcedores, dos quais 10 ou 15 praticaram vandalismo. Eles arrancaram gradis que estavam posicionados em frente ao portão 1, arremessaram esses gradis contra o portão, arremessaram pedras nos vidros do portão 1, com um vidro inclusive sendo quebrado. Até chegar à Brigada Militar, o clima ele foi de violência, o clima ele foi conturbado, o clima ele foi de muita tensão e violência. Veio a Brigada Militar, os protestos seguiram. E aí, de uma maneira mais pacífica, é claro, as organizadas do clube se juntaram em frente ao portão 1, diante da Brigada Militar, aí sem episódios de violência, com um batalhão de choque controlando essa situação. Xingaram o Edenilson de pipoqueiro, pediram para o presidente Alessandro Barcelos sair, xingaram Alexandre Medina, sobrou para todo mundo, mas em especial para esses três: presidente Alessandro Barcelos, Alexandre Medina e Edenilson, que foi dos jogadores o bode expiatório. A situação do Edenilson ela preocupa, repito, o Edenilson saiu machucado e será reavaliado ao longo dos próximos dias pelo Internacional. Questão de joelho, o joelho esquerdo do jogador que ele acabou sentindo. De qualquer maneira, é um ambiente pesado. O Inter vai enfrentar o Fortaleza no próximo domingo no jogo de despedida de D'Alessandro, em um ambiente nada amigável com o torcedor. Existe muita pressão, existe muito protesto. A semana deverá ser marcada por muitos protestos, em cima principalmente da figura de Medina. Eu estou gravando esse vídeo agora. Existem algumas informações que, neste momento, indicam uma permanência do treinador. Mas ao longo da madrugada eu vou buscar mais detalhes e assim que tiver uma situação mais concreta sobre qual o posicionamento da direção do Inter que não se manifestou publicamente depois do empate, eu trago aqui para vocês. Para fechar, deixa eu falar de KTO. Não tem muito o que eu falar, o ambiente aqui está um pouco tenso, pesado, eu estou tentando descobrir situações, apurar como é que está a questão do Medina, tem reunião no vestiário e eu vou atualizar isso. Mas eu só quero mandar um abraço para o César Cidade Dias, que fez história no Donos da Bola. Ele acertou o placar de 1-1, Inter e Guairenha, e ele acertou o público, 11 mil torcedores. Parabéns para o César Cidade Dias, que com certeza se registrou colocando o cupom A Dupla, já que ele ganhou 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo para vocês e eu sigo trabalhando.